A nossa reunião vai ser em 4 partes. A nossa primeira parte foi essa, de louvar ao Senhor. De declarar que o Senhor é o nosso primeiro amor. E também declarar que nós anelamos ver o Senhor face a face. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele veio como Espírito derramado sobre nós, mas Ele ainda quer voltar de maneira pública e visível, para que todo olho veja, e todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para nós, Ele já veio. O Senhor já veio. Ele já foi derramado sobre nós. Ele já foi semeado em nós. Mas aguardamos ainda o dia em que Ele virá de maneira visível. Quando nós assistimos às situações que estão acontecendo ali no Oriente Médio, irmãos, não fiquem alarmados. Essa situação é apenas um ensaio geral para que o Senhor venha. E só que antes do Senhor vir, quem virá primeiro é o inimigo dele. E ao chegar, ainda vai iludir e enganar a muitos com uma falsa promessa de que está tudo bem, está tudo tranquilo, vocês podem ficar tranquilos porque há paz em toda a terra. E de uma hora para outra, aquela paz vai se tornar numa tribulação tamanha que nunca houve e nem jamais haverá novamente. Mas aqueles que hoje desfrutam da presença e da pessoa do Senhor estão sendo preparados para não passar por esse momento, mas para estar na glória com Cristo, observando como espectadores os últimos 3 anos e meio da história da graça e o início da história do reino. Bom, a primeira parte então foi essa que nós passamos, que é a parte de louvor. A segunda parte é essa agora que eu vou falar um pouquinho de uma carta à igreja no Guará. Uma igreja para a sua família, uma família para você. Agora você vai exercitar a fé e a autoridade, e se for do grão de um tamanho de mostarda, vai mover montanhas. Declare comigo, igreja no Guará. Uma igreja para a sua família. Uma família para você. Fiquei considerando o que nós poderíamos trabalhar ou falar acerca do encargo. Porque a terceira parte é sobre uma proposta de adequação da nossa estrutura física para recebermos melhor aos irmãos e aos nossos convidados. Mas eu fiquei pensando, Senhor, para quê? Para que mexer com isso agora? Por que mexer com isso agora? Fiquei considerando qual é realmente a nossa função. E a porção que o Senhor nos deu está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou usar hoje a King James para a gente poder mudar um pouquinho. Porque quando a gente vai sempre lendo na mesma versão, a gente acostuma e passa em cima das palavras e dos significados e não é despertado. Então, geralmente a gente vai usando uma outra versão diferente para que os irmãos possam ouvir e tirar os nossos gatilhos de eu já sei. Quando você ouve diferente, então, aí você tem que parar para pensar direitinho e considerar a palavra. Então vamos usar hoje a versão King James atualizada. A pergunta que nós fazemos essa noite é: quem é meu próximo? Em Lucas 10, de 25 até o 29, diz assim: certa vez, um advogado da lei
levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele já chegou falando o seguinte: olha, eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei que a todos está ordenado morrer uma vez, e eu sei que a morte habita em nós, mas eu também sei que nas promessas que o Senhor, El Shaddai, nos deu, é que Ele nos daria vida eterna. E que nós estaríamos pela eternidade com Ele. Então, Senhor, vamos lá. Estou aqui no aquecimento. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A forma mais simples de Jesus falar seria levantar levemente o cantinho da boca num sorriso irônico, abaixar a sobrancelha e falar assim: nada do que você fizer conseguirá levar você para a vida eterna. Você não tem em si nada que possa garantir para você alcançar a vida eterna. Para que você não chegue lá no trono de Deus e fale: Senhor, eu consegui, eu fiz, eu alcancei. Aí então o Senhor, como sempre, Ele é menos irônico do que eu. Graças a Deus, Ele é mais amoroso até. Aí Ele chega, Ele não vai com toda essa fina ironia para cima do pobre advogado da lei ali. Ele chega e fala assim: vem cá, então vamos ver. O que você sabe sobre a vida eterna? O que você sabe sobre o que está escrito na lei? É só cumprir a lei. Então, como você interpreta a lei? Ele era um advogado da lei. Então, o Senhor falou o seguinte: eu vou jogar no seu campo. Vamos lá, abre aí o seu vademecum e vamos entrar aqui na interpretação, na exegese da lei. Como é que você interpreta a lei? Aí ele assim, bem, considerando toda a lei, todo o Torá, todos os profetas, tudo que nós temos, eu posso fazer um resumo sintético da lei em poucas palavras. Aguenta aí, é simples. Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, amar o próximo. Aí o Senhor falou: muito bom, nota 10 para você. É só você fazer isso e você está na vida eterna. Aí ele falou: me pegou. Porque agora, como é que eu vou? O que é isso? Amar a Deus? Ok, eu posso considerar aqui louvor, adoração, a consideração para com a palavra, invocar o nome do Senhor. Eu tenho maneiras de falar sobre o amar a Deus. Mas como é que eu posso definir amar o próximo? Como é que eu vou fazer isso? E se a vida eterna depende de amar o próximo, o que é amar? Bom, aqui Paulo ainda não tinha escrito 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos dar um pulinho lá? 1 Coríntios, capítulo 13 diz: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o amor,
nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Aqui nós vemos que este é um resumo ideal de amor. Irmãos, a questão não é a quantidade ou tipo de ações que eu pratico, é se a minha motivação, se o combustível que me move, se a bússola que me guia, ela está cheia deste amor. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o que aqui é resumido aqui em Lucas 25. Ele falou, olha, amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, amar. Irmãos, quando nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos apresentar para os irmãos uma proposta de adequação do local. Mas essa adequação do local, ela só tem sentido se nós tivermos aqui pessoas que amem o próximo, como amam a si mesmo, e que amem a Deus sobre todas as coisas. Em resumo, nós precisamos viver o amor. Dá um abraço em quem está do seu lado e fala, eu te amo. Ainda que seja pela fé. Vamos pela fé declarar, eu amo você. Daqui a pouco a gente pode até falar, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida deu a nós. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. E por aí vai. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Irmãos, essa é a chave que vai encher esse local de pessoas. Um grupo de loucos que amam o próximo. Esse amor, quando o advogado se viu lá encurralado, ele já tentou logo lançar ali um habeas corpus para ver se livrava daquela situação de enrasco que ele se enfiou. E ele perguntou, Senhor, revela-me agora, quem é o próximo? Aí o Senhor, ok, senta que lá vem história. Porque para algumas pessoas eu posso falar, mas para outras eu vou ter que desenhar.
porque você vai ter que entender o que é esse amor que eu estou falando. Aí no versículo 30 em diante, continua falando. Diante do que Jesus lhe respondeu assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Lá no mapa agora. Mais para frente, um pouquinho. Isso, aqui. Quando o povo saiu, passou pelo deserto e atravessou o Jordão, a porta de entrada deles para a boa terra, foi lá Jericó, foi por onde eles entraram. Então o início da conquista da boa terra veio ali, por Jericó. E mais à frente nós temos ali Jerusalém, aonde o Senhor escolheu para colocar o seu nome e para que ali ele se encontrasse com o seu povo. É o lugar que o Senhor escolheu. Jerusalém é o lugar da festa. Só que Jerusalém está numa altitude de cerca de 800 metros acima do nível do mar. Jericó, como está perto do Mar Morto, ela está numa baixitude que é menos 200 metros abaixo do nível do mar, ou seja, quase 1 quilômetro de diferença de quem está lá embaixo em Jericó para quem está lá em cima em Jerusalém. E aqui então ele começa falando vários princípios de uma maneira muito rica e ilustrativa. Vamos acompanhar. Primeiro, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava numa descida. E ele veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Não tem na Bíblia outra referência ao que é você ser um zumbi, um quase morto, quase vivo. O que é isso? A questão é, esse quase morto indica que, na condição em que ele se encontrava, ele não tinha força para sair daquela condição sozinho. Ele não conseguia sair dali. Mas o fato dele ainda não estar morto quer dizer que ainda há esperança. Não acabou. Não está zerado o jogo. Ainda tem vida. Mas não tem força para sair daquela condição. E então, o que acontece? Ele, quase morto, foi deixado ali e, coincidentemente, havia naquela mesma descida um sacerdote pela mesma estrada. E assim que viu o homem, ele passou para o outro lado. O sacerdote, ele era da casa de Arão, um levita da casa de Arão. Ele tinha a responsabilidade de levar o povo sobre os ombros, sobre o peito, e conduzir e apresentar o povo ao Senhor. E aqui nós vemos uma situação em que uma pessoa cujo ofício era levar o povo sobre os ombros, levar o povo sobre o peito, conduzir o povo ao Senhor, olha um semi-morto e atravessa a rua para não se encontrar com ele. Do mesmo modo agiu um levita, também como sacerdote da casa de Levi, mas ele não tinha as mesmas responsabilidades que o sacerdote, mas ele tinha a responsabilidade de servir ao Senhor ali no templo. Era a função dele, era para isso que ele existia, para servir ao Senhor. E ali, chegando naquele lugar, do mesmo modo agiu o levita, observando aquele homem, passou de largo. Passou a distância. E aí vem um samaritano. Por que o Senhor usa essa figura? Por que o Senhor usou aqui o samaritano? O samaritano, ele surgiu de uma mistura. Era um povo meio judeu, meio gentil.
Aqui ainda não estava escrito Efésios, aqui a gente ainda está nos Evangelhos, mas lá na frente, em Efésios capítulo 2, versículos de 12 a 18, vai falar que o Senhor Jesus levou sobre si a inimizade e derrubou a parede da inimizade e fez dos dois, judeus e gentios, um só. Esse samaritano representa aquele que uniu essas duas linhas em uma só pessoa. O próprio Senhor aqui. Ele chega, ele olhou para aquela situação. Ele não estava descendo, a Bíblia não fala que ele estava descendo. A Bíblia fala que ele estava seguindo viagem. Ele estava seguindo o seu caminho. Muitas vezes nós observamos e julgamos aqueles que deveriam estar tomando essa função e que a gente percebe, eles estão descendo, passando ao largo. Mas aí o Senhor, Ele precisa nos mostrar que, ao mesmo tempo, por uma questão de decisão pessoal, de se importar com o próximo, um samaritano que ele não era aceito pelos judeus, porque ele era meio gentil, e não era aceito pelos gentios, porque ele era meio judeu. Ou seja, era um pária da sociedade, totalmente rejeitado por todos os lados. Ele não se dava bem com ninguém, mas quando ele viu alguém no seu caminho precisando de ajuda, ele chegou, versículo 33, um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,6, por isso nós amamos, aquele que ama se entrega pelo seu irmão. Irmão, amor é entrega. E esse samaritano, ele já está aqui nos dando uma lição preciosíssima. A igreja hoje, ela precisa entender que a razão da sua existência aqui na terra é que ela precisa manifestar o amor de Deus para com o próximo. E quem é o próximo? É o vizinho, é o parente, é quem está na minha rua? Não, irmãos. O próximo é quem caiu do seu lado. É onde você está passando no seu caminho. Aquele é o seu próximo. E aqui nós somos a hospedaria. Nós somos o lugar para onde um samaritano leva alguém ferido, alguém machucado, alguém semi-morto, alguém que foi depredado e foi retirado dele todas as suas riquezas. Ele foi roubado e dilapidado em todas as formas. Mas ainda há esperança, porque ele ainda está vivo. Ele precisa do que agora? De alguém que jogue ele no jumento. Já que o cargo de samaritano já está ocupado, o Senhor é o samaritano aqui, então, irmãos, vamos nos candidatar pelo menos para ser o jumento. Para poder ter a responsabilidade de levar nas costas aqueles que estão abatidos e feridos e levar para um lugar de cura, para um lugar de restauração. A igreja é tal lugar. A igreja é tal ambiente onde o óleo é derramado. O que é o óleo? O óleo na palavra. Ele simboliza o Espírito. Você quer curar alguém? Derrame óleo sobre essa pessoa. Libere, derrame o seu Espírito sobre o Espírito dela. Mas não só isso, também jogue vinho. Vinho é o quê? Nós temos amanhã partir do pão, e no partir do pão nós temos um cálice ali que representa o sangue de Cristo. Nós precisamos declarar para todo homem
que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa se você estava descendo, não importa se você estava numa situação de decadência, e aquela situação te levou a uma condição de tristeza, pobreza e penúria. Alguém te levou para um lugar onde você pode receber óleo e azeite e vinho. Vinho, por um lado, é o sangue, por outro lado, também é alegria. Na igreja, a gente precisa achar motivos para sorrir. Dá um sorrisão para quem está do seu lado aí. Abraão, Sara fez até um hino sobre isso. Ela falou assim, ó, Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava estéril, sem filho, sem nada de esperança, mas a palavra veio e Deus me deu motivos para sorrir. Chegou a minha vez, chamaram a minha senha, agora o Senhor me trouxe alívio da minha tristeza. Irmãos, a igreja, a hospedaria é um lugar de alegria, de cura e de conforto. E o Senhor mesmo é quem cuida lá na hospedaria. Só que o Senhor faz o seguinte, Ele cuida um dia só. Primeiro dia, Ele que cuida. Aí no segundo dia, o que Ele faz? Ele dá 2 denários. Dá um toque em quem está do seu lado e fala, Ele está falando com você agora, ó. Estende a mão aí que o Senhor está te dando agora 2 denários. Sabe para quê? Para você continuar o que Ele já começou. Ele começou cuidando, Ele começou curando, Ele começou ungindo, Ele começou trazendo alegria e levando a cruz. Ele começou, mas você recebeu para poder continuar. E aí é o seguinte, já está pago. Você já recebeu. Então, toma posse, segura na mão de Deus e vai. Dá continuidade ao que Cristo já começou. E Ele ainda fala, Ele recomendou, cuida deste homem. Cuida dessa mulher. O samaritano chegou cheio de autoridade ali na hospedaria e falou, cuida deste homem. Cuida desta mulher. E se não for suficiente o que eu já te dei, Ele não esperou que a gente tivesse condições de fazer, Ele já nos deu o suficiente para a gente cuidar. Você já tem o necessário para cuidar de alguém. Não precisa você se esforçar para ir usar a sua força ou qualquer outro item. Ele já te deu o suficiente. Mas ainda assim Ele diz, se alguma despesa você tiver a mais, eu reembolsarei a ti quando eu voltar. Irmãos, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai reembolsar a cada um aquilo que Ele já nos deu. Se por acaso não tiver sido suficiente, Ele vai completar. Ninguém vai ficar no prejuízo. Mas nós temos agora uma função aqui. Nós temos agora uma atividade. Nós somos contratados para cuidar de pessoas feridas, pessoas abatidas, pessoas desapropriadas das suas riquezas, pessoas abandonadas ao longo do caminho, pessoas abandonadas pela religião, pessoas abandonadas pelos servos de Deus, pessoas abandonadas por aqueles que estavam saindo de lugar de bênção e indo lá para as profundezas, para baixo do nível do mar, lá para o lado do Mar Morto, lá para Jericó. Pessoas que estavam em decadência. Essas pessoas
precisam chegar na hospedaria. E aí ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia. Então, Jesus lhe exortou: vai, você agora é um enviado, vai e procede do mesmo jeito. Quando nós falarmos agora, nessa próxima fase, das propostas de mudança, de alteração do local, é porque nós temos esse sentimento muito claro dentro de nós. As crianças que estarão na salinha são crianças cujos pais estão abatidos, feridos, cansados. Às vezes, elas mesmas, naquela tenra idade, já estão feridas, machucadas, magoadas, abatidas, de alguma forma expostas à violência, a abusos, e elas precisam achar um lugar de cura. Os nossos adolescentes que estarão ali também, eles precisam de um ambiente de cura, de direcionamento. Eles precisam se encher da unção, do óleo, eles precisam se encher de alegria. Os casais, os pais, os nossos irmãos idosos, as nossas irmãs, os solteiros, os casados, os viúvos, todos os que entrarem neste local precisam achar um lugar de descanso. Porque senão eles vão lá no PROCON denunciar. Porque nós já fomos pagos pelo serviço e nós estamos negando prestar o serviço que já foi pago. Aí não pode. Vamos ao PROCON, porque não está cumprindo o seu papel. Quando nós falamos, irmãos, em tornar esse local mais acolhedor, e é isso que eu quero que os irmãos coloquem no coração. A visão desse local mais acolhedor é porque nós precisamos acolher mais pessoas. Tem cadeiras tristes que estão vazias ainda e precisam achar um motivo para sorrir. Eu sempre brinco com o Mateus, quando ele chega, e como eu moro aqui mais pertinho, às vezes eu venho mais cedo, então já sento ali e eu vou esquentando o piano, porque eu não quero que ele... piano não, só a cadeira, eu não sento no piano, porque senão pode dar problema. Eu sento na cadeira e vou esquentando a cadeira, porque quando ele chegar, eu não quero que ele tenha choque térmico. Ele precisa chegar e ter um motivo para sorrir. E se alegrar de louvar ao Senhor com os irmãos. Quando os irmãos chegam para cantar, não é só para assistir um culto, não é para assistir a reunião, é para ter um encontro com Deus. É para sorrir e abraçar e ser abraçado. E como sacerdote é para usar o vinho, que era para minha alegria, despejar sobre os irmãos, sobre a ferida dos irmãos, como libação. E deixar que aquilo suba como aroma agradável a Deus. Irmãos, cada reunião deve ser um momento de unção e de alegria para todos nós. Por isso é que nós já estamos nos preparando para melhorar o nosso local. Ele está bom já. Mas o bom é inimigo do ótimo. A gente pode se acomodar com o que só está bom e ficar, não, está bom assim. O Senhor não quer para nós só o bom. O Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. Só que o melhor dessa terra não é riqueza, posição, essas coisas não. O melhor dessa terra é gente estrupiada para a gente cuidar. E depois entregar inteirinha, alegre, curada e satisfeita, entregar ao Senhor. Então, irmãos, é isso que é ser igreja. O que vocês acham? Quem já recebeu aqui o pagamento? Quem já recebeu o pagamento? Então, vamos exercer a nossa função. Vamos exercer o nosso papel. Eu não posso me contentar em apenas
ficar vendo as coisas. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, eu quero dar continuidade à tua obra. O que o Senhor já começou, eu quero completar. Quando eu sair de um lugar, eu quero olhar para trás e ver sorrisos e glórias a Deus. Muita alegria. E que esse local ele possa ser um ambiente de acolhimento e de cura para aqueles que o Senhor enviar para nós. E quem o Senhor enviar, as portas estarão abertas, a escada estará coberta e o local estará preparado para receber os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto as nossas queridas irmãs, a Elma, a Annelise e o Henrique, são os irmãos que estão preparados, ou que prepararam esse material para nós, essa apresentação inicial para nós. Enquanto eles vêm para cá para poder iniciar, queria convidar você para baixar sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar. Nós, uma hora, estávamos ali no meio da estrada, no meio do caminho, perdidos em nossos pecados e confusões, semi-mortos e abandonados, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos achou, o Senhor nos conduziu para o seu reino e o Senhor hoje nos delegou uma responsabilidade, cuidar dos seus filhos, cuidar das vidas que o Senhor já de antemão escolheu. Senhor, nós te rogamos, nós queremos preparar esse local, mas nós também queremos estar preparados, Senhor, para sermos uma igreja colocada sobre o velador, iluminando essa cidade, para sermos um sal que tem sabor, temperando aonde nós estivermos, para sermos, Senhor, sal e luz aqui na terra, para sermos óleo e vinho sobre as feridas, para sermos cura e restauração para quem necessitar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já começou essa obra e o Senhor já nos deu todos os recursos necessários para nós sermos os teus cooperadores e parceiros nesse projeto. Agora abençoa-nos, Senhor. Abençoa também as nossas irmãs, abençoa o projeto que será apresentado aqui e dá-nos, Senhor, condições de nós juntos prepararmos o melhor para ti e para o próximo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua igreja aqui nessa cidade. Louvado seja o Senhor. Amém.